Oiê! Bem. BNCC, a etapa do ensino fundamental, por Cleusa Passos, eu mesma. Vamos logo dando um like, ative o sininho, faça um comentário, por favor. Eu te ajudo, você me ajuda? No contexto da educação básica, a etapa do ensino fundamental. Bom, o ensino fundamental, gente, com 9 anos de duração, é a etapa mais longa da educação básica, atendendo estudante entre os 6 e 14 anos. Há, portanto, crianças e adolescentes que, ao longo desse período, passam por uma série de mudanças relacionadas a vários aspectos, como os físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros, inclusive. Como já indicado lá nas Diretrizes Curriculares Nacionais, os DCNs, para o ensino fundamental de 9 anos. Nós também temos a resolução do Conselho Nacional de Educação, que é a número 7 de 2010, que falam dessas mudanças, que impõe desafio à elaboração de currículos para essa etapa de escolarização, de modo a superar as rupturas que ocorrem na passagem não somente entre as etapas da educação básica, mas também entre as duas fases do ensino fundamental, que tem os anos iniciais e os anos finais. A BNCC do ensino fundamental anos iniciais valoriza situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências, quanto o desenvolvimento pelos alunos de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões em uma atitude ativa na construção de conhecimento. O ensino fundamental no contexto da educação básica. Então, aqui eu coloquei para vocês competências específicas de linguagens para o ensino fundamental. Então, essas competências, vocês podem olhar como começa. Toda vez que fala em competência, a gente tem que olhar qual é o verbo de ação que inicia, qual é a ação? Compreender, conhecer e explorar, utilizar, desenvolver. Então, prestem atenção que esses verbos dão um norte para o entendimento. Quais são as competências específicas? Então, compreender o quê? As linguagens como construção humana, histórica, social e cultural de natureza dinâmica. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagens. Utilizar diferentes linguagens. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar diversas manifestações artísticas culturais. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Como eu falei anteriormente para vocês, a BNCC do ensino fundamental anos iniciais valoriza situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas. Então, no ensino fundamental, nós temos as áreas do conhecimento. Linguagens, com seus componentes curriculares, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Então, dentro de linguagens, nós temos a área de linguagem. As atividades que se realizam nas práticas sociais, elas são mediadas por diferentes linguagens. Verbal, oral ou visual motora, como Libras, e escrita. Corporal, visual sonora e contemporaneamente digital. Por meio dessas práticas,
é que acontece a interação entre as próprias crianças e com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas interações estão imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos. Na BNCC, a área de linguagens é composta pelos seguintes componentes curriculares, os 4 que estão aqui: língua portuguesa, educação física, arte e língua inglesa. No caso, anos finais que tem língua inglesa, né, gente? E a finalidade é possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem diversificada que lhe permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas linguagens em continuidade às experiências vividas na educação infantil. No ensino fundamental, anos iniciais, os componentes curriculares tematizam diversas práticas, considerando especialmente aquelas relativas às culturas infantis tradicionais e contemporâneas. Por sua vez, no ensino fundamental anos finais, as aprendizagens nos componentes curriculares desta área ampliam as práticas de linguagem conquistada no ensino fundamental anos iniciais, incluindo a aprendizagem de língua inglesa. Nesse segmento, a diversificação dos contextos permite o aprofundamento de práticas de linguagem artísticas, corporais e linguísticas, que se constituem e constituem a vida social. É importante considerar também o aprofundamento da reflexão crítica sobre os conhecimentos dos componentes da área, dado a maior capacidade de abstração dos estudantes. No ensino fundamental, o componente curricular arte está centrado nas seguintes linguagens: as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Essas linguagens articulam saberes diferentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem as práticas de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. A sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e a subjetividade se manifestam como formas de expressão no processo de aprendizagem em arte. E a arte contribui ainda para a interação crítica dos alunos com a complexidade do mundo, além de favorecer o respeito às diferenças e o diálogo intercultural, pluriétnico e plurilingüe, importantes para o exercício da cidadania. A educação física é o componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Nessa concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal ou de um corpo todo. Nas aulas, as práticas corporais devem ser abordadas como um fenômeno cultural, dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório. Desse modo, é possível assegurar aos alunos a reconstrução de um conjunto de conhecimentos que permitam ampliar sua consciência a respeito dos seus movimentos e recursos para o cuidado. Aprender língua inglesa propicia a criação de novas formas de engajamento e participação dos alunos em um mundo social cada vez mais globalizado e plural, em que as fronteiras entre países e interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e transnacionais estão cada vez mais difusas e contraditórias. Assim,
O estudo da língua inglesa pode possibilitar a todos o acesso dos deveres, quer dizer, dos saberes linguísticos necessários para engajamento e participação, contribuindo para o agenciamento crítico dos estudantes. Dentro de ciências humanas, a história, dentro da BNCC, contempla, antes de mais nada, a construção do sujeito. O processo tem início quando a criança toma consciência da existência de um eu e de um outro. O exercício de separação dos sujeitos é um método de conhecimento, uma maneira pela qual o indivíduo toma consciência de si, desenvolvendo a capacidade de administrar sua vontade de maneira autônoma como parte de uma família, uma comunidade e um corpo social. Em geografia, na aprendizagem do ensino fundamental, é necessário considerar o que as crianças aprenderam lá na educação infantil. Em seu cotidiano, elas desenham familiares, enumeram relações de parentesco, conhecem-se em fotos, guardam datas e fatos, sabem a hora de dormir, de ir para a escola. E o estudo de geografia permite atribuir sentido às dinâmicas das relações entre pessoas e grupos sociais, e desses com a natureza nas atividades de trabalho e lazer. É importante na faixa etária associada ao ensino fundamental o desenvolvimento da capacidade de leitura por meio de fotos, desenhos, plantas, maquetes e as mais diversas representações. Assim, os alunos desenvolvem a percepção e o domínio do espaço. Aí nós temos, dentro das ciências da natureza, ciências. As ciências têm unidade temática, objeto de conhecimento e habilidades. Antes de iniciar sua vida escolar, as crianças já convivem com fenômenos, transformações e aparatos tecnológicos em seu dia a dia. Elas têm a oportunidade de explorar ambientes e fenômenos e também a relação com seu próprio corpo e bem-estar em todos os campos de experiência. Assim, ao iniciar o ensino fundamental, os alunos possuem vivências, saberes, interesse e curiosidade sobre o mundo natural e tecnológico que devem ser valorizados e mobilizados. Nesse sentido, não basta que os conhecimentos científicos sejam apresentados aos alunos. É preciso oferecer oportunidade para que eles, de fato, envolvam-se em processos de aprendizagem nos quais possam vivenciar momentos de investigação que lhe possibilitem exercitar e ampliar sua curiosidade, aperfeiçoar sua capacidade de observação, de raciocínio lógico e de criação. É necessário ainda destacar que, em especial nos 2 primeiros anos da escolaridade básica, em que se investe prioritariamente no processo de alfabetização das crianças, as habilidades de ciência buscam propiciar um contexto adequado para a ampliação do contexto de letramento. Aí agora nós temos o bicho-papão, mas é na cidade que eles gostam mesmo de matemática. Nos anos iniciais, devemos retomar as vivências cotidianas das crianças com números, formas e espaço e também as experiências desenvolvidas na educação infantil, para iniciar uma sistematização dessas noções. Nessa fase, as habilidades matemáticas que os alunos devem desenvolver não podem ficar restritas à aprendizagem dos algoritmos, das chamadas 4 operações, apesar de sua importância. No que diz respeito ao cálculo, é necessário acrescentar a realização dos algoritmos das operações, a habilidade de efetuar cálculos mentalmente, fazer estimativas, usar calculador e ainda para decidir quando é apropriado usar um ou outro procedimento de cálculo. Portanto, a BNCC orienta-se pelo pressuposto que a aprendizagem matemática
está intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à apreensão do significado dos objetos matemáticos, sem deixar de lado suas aplicações. O significado desses objetos resultam das conexões que os alunos estabelecem entre eles e os demais componentes, entre eles e seu cotidiano e entre os diferentes temas matemáticos. Desse modo, recursos didáticos como malhas quadriculadas, ábacos, jogos, livros, vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas e software de geometria dinâmica têm um papel essencial para a compreensão e utilização das noções matemáticas. Entretanto, esses materiais precisam estar integrados à situação que levem à reflexão e à sistematização, para que se inicie um processo de formalização. Também temos, o ensino religioso, que o ensino religioso, gente, ele tem várias habilidades e essas habilidades devem ser analisadas bastante, porque identificar e acolher a semelhança e diferença entre o eu, o outro e o nós. Então, são habilidades que devem ser trabalhadas com os alunos. E é muito importante que a gente conheça bastante o currículo de ensino religioso, que é aquele que a gente traça lá dentro da escola. Pois, então, eu fiz uma apresentação de cada disciplina para que a gente não se perca. Então, eu fiz uma apresentação. Na BNCC, Língua Portuguesa propõe o desenvolvimento das capacidades envolvidas na produção, recepção, tratamento e análise das linguagens que contribuem para a participação significativa e crítica do aluno nas diversas práticas sociais de linguagem. Em consequência, a língua portuguesa na BNCC busca sempre relacionar os textos e seus contextos de produção e desenvolvimento de habilidades ao uso significativo de diferentes linguagens em várias mídias. Como premissa, considera a diversidade cultural, de forma a garantir ao aluno uma ampliação de repertório e um convívio respeitoso com o diferente. E quais as principais mudanças para o aluno e o professor? Então, aqui eu coloquei para vocês o português brasileiro, que o componente língua portuguesa diz respeito ao português brasileiro, o que aproxima alunos e professores de sua realidade linguística, atualizando e contextualizando o ensino de norma padrão. Também fala da alfabetização em 2 anos, fala da maior atenção à leitura e à escrita, e as práticas de linguagens contemporâneas. A arte na BNCC tem como pressuposto que a sensibilidade, a intuição, o pensamento e as subjetividades se manifestam como formas de expressão no processo de aprendizagem em arte e que os processos de criação são tão relevantes quanto os eventuais produtos. Então, quais são as mudanças para o aluno e o professor? Dentro de linguagens, a arte está centrada nas seguintes linguagens: artes visuais, dança, música e teatro. Essas linguagens artísticas são consideradas nas suas especificidades, mas entende-se também que as experiências e vivências dos sujeitos em sua relação com a arte não acontecem de forma estanque ou compartimentada. Assim, é importante levar em conta o diálogo entre essas linguagens. E depois temos as dimensões do conhecimento, que a BNCC propõe a abordagem das linguagens, articule 6 dimensões do conhecimento, que é a criação, a crítica, a estésia, a expressão, a fruição e a reflexão, a estesia, né, gente? A educação física tem uma estrutura. Ela apresenta, na introdução, fala sobre os pressupostos pedagógicos do componente, as competências específicas e as dimensões do conhecimento privilegiados na BNCC de Educação em Física. A tematização das práticas corporais resulta em unidades temáticas propostas no componente para o ensino fundamental.
brincadeiras e jogos, esporte, ginástica, dança, lutas, práticas corporais de aventura. Em língua inglesa, nós temos na BNCC a língua inglesa, né? Ela pressupõe que o estudo da língua amplia as possibilidades de interação e mobilidade, abrindo novos percursos de construção de conhecimento e de continuidade nos estudos. As principais mudanças são multiletramentos na BNCC de língua inglesa, a ênfase no uso competente de leitura e de escrita em práticas sociais, inclusive em práticas sociais do mundo digital. Inglês como língua franca, a língua inglesa da BNCC não é mais aquela do estrangeiro, cujos falantes servem de modelo a ser seguido. Assim, há descentralização do modelo de falante nativo, a desterritorialização da língua, a priorização de inteligibilidade na comunicação em detrimento da norma de falantes nativo. E a atitude do professor também, a BNCC propõe uma atitude de acolhimento e legitimação de diversas formas de expressão. Depois, ciências da natureza. Tem como pressuposto a ideia de que a sociedade contemporânea está fortemente organizada com base no desenvolvimento científico. As principais mudanças é o letramento científico, a investigação e a geografia. Dentro de ciências humanas, nós temos como pressuposto a ideia de que para compreender o mundo em que se vive é preciso aprender sobre as distintas sociedades existentes nas diversas regiões do planeta e formar o conceito de identidade. As principais mudanças são cidadania e conexão com a realidade, pensamento espacial e raciocínio geográfico. Assim, as habilidades e competências de geografia na BNCC permitem a resolução de problemas que envolvem mudanças de escala, orientação e direção de objetos localizados na superfície terrestre, efeitos de distância, relações hierárquicas, tendência e centralização e dispersão, efeitos de proximidade, dentre outros. A história, o pressuposto é a ideia de conhecimento histórico, é uma forma de pensar, de indagar sobre as coisas do passado e do presente, de construir explicações, desvendar significados e interpretar o mundo ao longo do tempo e do espaço. As mudanças são a atitude historiadora, o objeto histórico e a autonomia de... A matemática tem como pressuposto a ideia de que todos podem aprender matemática, e as mudanças é o letramento matemático, que traz competências e habilidades ligadas a raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. Os processos matemáticos também propõem processo de resolução de problemas, investigação, desenvolvimento de projetos e modelagem como formas privilegiadas de desenvolver o letramento matemático. E o foco na resolução de problemas. E o ensino de matemática por meio de resolução de problemas leva o aluno do ensino fundamental a articular os diversos campos de matemática: aritmética, álgebra, geometria, grandeza e medida, estatística, quer dizer. Então, gente, a BNCC foi um resumo da BNCC, do ensino fundamental, tudo tirado de dentro da BNCC mesmo, para que vocês possam estar entendendo mesmo, para que lá na provinha vocês possam lembrar do que vocês ouviram, as explicações, e possam fazer alguma coisa na prova, que entendam tudo. Então, gente, alguma dúvida ou algumas dúvidas? Pode escrever ali no comentário qual é a sua dúvida, que assim eu posso estar respondendo nos próximos vídeos. Tá bom? Teremos um excelente ano. E eu te peço, gente, vocês sabem que esse vídeo eu faço porque eu quero ser um profissional, youtuber profissional. Então eu peço que quem não se inscreveu, se inscrevam. Eu tô vendo que os vídeos estão tendo muita visualização.
mas não corresponde essas visualizações todas com os likes e nem com o número de inscrição. Então, por favor, gente, vamos se inscrever, é uma ajuda que eu ofereço, não cobro nada, né? O vídeo é só colocar e olhar lá no YouTube, mas eu gasto um tempinho para isso, eu preciso estudar para estar falando aqui para vocês também. Eu não posso falar pelo senso comum. Então, por favor, gente, me ajudem. Se inscrevam, deem um like, tá bom? E essa é a troca. Deus abençoe você que está me ajudando, que tenha uma carreira no magistério, que passe nesse concurso, tá bom? Beijo, muito obrigada.